Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região e no vídeo de hoje a gente vai tratar das diferenças, das semelhanças entre duas verbas que particularmente para mim, no início, quando eu comecei a trabalhar com os cálculos trabalhistas, gerava uma certa dúvida. Eu costumava achar que era a mesma coisa, gorjetas e comissões. Eu achava que era a mesma coisa, mas não, a gente vai ver que tem bastante diferenças, inclusive, tem algumas similaridades, mas a maior parte é de diferença, ok? Então, para isso a gente vai fazer um apanhado aqui rápido das principais características e, obviamente, como sempre é de praxe no nosso canal, a aplicação no PJ Calc, ok? Então vamos lá, vamos começar com as gorjetas. Para a gente entender gorjeta, é preciso a gente ir lá no artigo 457 da CLT. O 457 da CLT fala que entram na remuneração do empregado o salário que ele receber como contraprestação do serviço prestado e as gorjetas também. Então daí a gente já vê que tem uma diferença entre salário e gorjeta. A gente falando assim a grosso modo, a gente diz que gorjeta não é salário, tá ok? A gente diz isso a grosso modo. Gorjeta não é salário, mas gorjeta faz parte da remuneração do empregado. Um dos motivos que levam a isso é pelo fato de que a gorjeta ela é paga pelo cliente, tá ok? Pelo cliente e não pela contraprestação ao empregador, serviço prestado ao empregador. Bom, podemos classificar as gorjetas em dois tipos, dois grupos, as gorjetas impróprias e as gorjetas próprias. As gorjetas impróprias são aquelas que são pagas, ambas são pagas pelo cliente, mas as impróprias são aquelas que são pagas diretamente na nota do serviço, tá ok? Geralmente, o caso aí dos 10%, né? Vem na nota ali, discriminado. O cliente dá um valor a mais, mas isso vem oficializado na nota de prestação do serviço. Essa é a gorjeta imprópria. A gorjeta própria é aquela que o cliente repassa diretamente ao empregado. Não há repasse, não há comprovação, não se consta o valor em nenhuma nota de serviço. Essa é a gorjeta própria. No tocante à jurisprudência, nós temos a súmula 354 do TST. Essa súmula, na primeira parte dela, ela vai reproduzir o que diz o artigo 457, vai dizer que a gorjeta ela integra a remuneração do empregado, 457, perfeito, mas ela vai trazer a novidade. Ela vai dizer que a gorjeta não repercute, não reflete, não integra a base de cálculo de horas extras, repouso semanal remunerado, adicional noturno e aviso prévio. Em relação à base de cálculo das gorjetas, nós vimos que existem dois tipos, as impróprias e as próprias. Para efeito de quantificação, de delimitação da base, né, da apuração da base de cálculo das gorjetas, a apuração da base de cálculo das gorjetas impróprias ela é mais fácil. Por quê? Como nós vimos, as gorjetas impróprias são aquelas que são pagas e são registradas nas notas de serviço, né? Vem lá registrado na nota de serviço. Então, fica fácil para se quantificar o quanto vai ser repassado aos empregados a título de gorjeta, porque basta se fazer uma verificação nas notas de serviço. Tá ok? Isso no caso da gorjeta imprópria. No caso da gorjeta própria, que é aquela que o cliente paga direto ao empregado, aí você não tem nenhum registro físico. Então se admite a possibilidade de obtenção da base de cálculo por estimativa. E como que a gente faz para apurar o valor do salário hora, o valor da hora trabalhada da gorjeta? Se a gente for pegar o salário do mensalista normal, como é que a gente calcula o valor do salário hora dele ou da hora trabalhada? Pega o valor do salário dele mensal ou quinzenal, mas vamos botar mensal e divide pela jornada mensal, ou 220 horas, ou 180 horas, ou 150 horas, por aí vai, dependendo da categoria. E no caso das gorjetas, como é que a gente calcula o valor dessa hora trabalhada? A gente vai utilizar um método similar ao método de obtenção do salário hora, do valor do salário trabalhado, por unidade de obra. A gente vai pegar o total de gorjetas auferidas e vai dividir pelo total de horas trabalhadas, ok? Por fim, em relação aos reflexos, nós já vimos pela súmula 354 que não há reflexo, não há integração, não há repercussão das gorjetas em horas extras, adicional noturno, aviso prévio e repouso semanal remunerado. Então o cara pode ganhar
R$5.000 de gorjeta. Não vai, e trabalho em hora extra, não vai refletir um centavo, não vai integrar um centavo. Repouso semanal remunerado, nenhum centavo. Por quê? Súmula 354. Mas e no tocante a outras verbas? Por exemplo, férias, 13º ou multa de 40% do FGTS. O valor das gorjetas reflete ou não? Que a gente viu que a súmula 354, ela não proíbe o reflexo das gorjetas nessas verbas. Proíbe só naquelas que nós vimos. Horas extras, adicional noturno, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Se ela só proíbe nessas, presume-se que nas demais ela permite. Tá ok? E a jurisprudência, ela tem um entendimento majoritário que sim, que você pode refletir normalmente gorjetas em férias, 13º e multa de 40% do FGTS. Ok? Bom, ainda faltou um detalhe aqui, que é a questão das incidências. Quais são as incidências que ocorrem sobre as gorjetas? Bom, sobre as gorjetas incidem INSS, FGTS e Imposto de Renda. Ok? Quais são as justificativas? No caso do FGTS, é a Lei 8.036, de 90. No caso do INSS, é a Lei 8.212, de 91. E no caso do Imposto de Renda, é a Lei 7.713, de 88. Esses instrumentos normativos autorizam a incidência total, no caso FGTS, INSS e Imposto de Renda, sobre as gorjetas. Feito isso, vamos trabalhar um pequeno exercício aqui para aplicação das gorjetas, apuração e verificação de um modo geral como a gente vai lidar com gorjetas no PJE Calc. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui criar um novo cálculo. Vamos em dados do cálculo. Vamos em parâmetros do cálculo. Vamos lá. A admissão se deu em 1º de novembro de 2012. A demissão se deu em 3 de julho de 2015 e o ajuizamento em 8 de 7 de 2015. Ok? Bom, muito bem. Para efeitos aqui do nosso exemplo, esses dados aqui já são suficientes. Vamos salvar. O que a sentença falou no nosso caso aqui? Nós pegamos um pequeno fragmento da sentença que diz que são devidas gorjetas, que não foram pagas, obviamente, no momento oportuno, a razão de R$300 por quinzena, durante todo o pacto. Então, são devidos R$300 por quinzena durante todo o pacto. Então, nós vamos apurar esses valores aqui, vamos calcular isso para o reclamante, ok? Só que aqui a sentença deferiu por quinzena. Por quinzena. Então, a gente vai, aqui no PJE Calc, a gente trabalha por sistema mensal, tá ok? Existem várias formas de nós fazermos isso. Uma delas seria nós chegarmos aqui em verbas, expresso, temos aqui a opção gorjetas, abrimos, vamos em parâmetros da verba. Aqui o sistema ele não trabalha por quinzena, ele trabalha por mês. Então a gente lançaria aqui, em valor informado, os R$600 mensais a título de gorjeta. Essa seria uma opção. Ok? Já estaria apurado o cálculo, já estariam apuradas as gorjetas devidas. Porém, nós vamos fazer de uma forma mais complexa, de propósito, para a gente sempre poder trabalhar com mais elementos. Ok? Então vamos tirar aqui, excluir, vamos criar um histórico salarial. Dessa forma, o objetivo aqui é a gente realmente fazer de uma forma mais complexa, mas para a gente poder mexer com mais elementos. O objetivo aqui é o estudo, é o aprendizado, tá ok? Quando você tiver já fera, depois que você fizer o nosso curso de liquidação que nós temos no link aqui e ficar curso completo de liquidação com PJE Calc, descrição, o link está na descrição, tá? Quando você terminar o curso, aí você vai fazer do seu jeito que você achar mais rápido, tá ok? Mas aqui a gente vai usar essa forma para aprender a usar o máximo possível as ferramentas. Vamos em novo, vamos renomear aqui gorjetas pagas. Não, gorjetas devidas, eu sempre essa parte aqui eu sempre coloco. Vamos aqui em histórico salarial novo e vamos renomear para gorjetas devidas. Ok. Bom, a sentença falou que R$300 por quinzena. Então nós vamos lançar os R$300 aqui. A gente sabe que ele está apurando aqui a competência mensal e não quinzenal, tá? Então a gente vai manter, a gente sabe que não é esse valor aqui por mês, tá? Mas a gente vai manter conforme a sentença determinou. Vamos incluir e vamos salvar. Agora nós vamos em verbas, expresso e vamos em gorjeta. Vamos salvar, parâmetros da verba
E aqui ele já puxa automaticamente as gorjetas devidas, ok? Já puxa, ó, já apura aqui o imposto de renda, o FGTS e o INSS, como nós já vimos, conforme a legislação determina. Ele puxa o histórico salarial que nós lançamos aqui e vai apurar. Só que tem um detalhe. Aqui no multiplicador, ele está apurando 10%. Por quê? Geralmente as gorjetas elas são determinadas, né, a sentença determina que sejam apuradas um percentual sobre uma base de cálculo. Então determina que sejam apuradas, sejam devidas, sejam pagas ao reclamante gorjetas a alíquota de 8% sobre tal base de cálculo. Aí você viria aqui nesse multiplicador e alteraria essa base de cálculo. Botaria 0,8, no caso 0,08, né? Você colocaria 0,08 no caso de 8%, ou como está aqui 0,1 no caso de 10%. Tá? Então ele já vem por padrão aqui um percentual. Mas a sentença, nesse caso, ela fixou um valor. R$300 de gorjeta por quinzena. Ok? Então não tem percentual, tem valor fixo. Porque esse valor vai ser tirado aqui das gorjetas devidas. Então o que eu tenho que fazer aqui nesse multiplicador? Eu não posso deixar 0,1 como estava. Senão ele vai pegar os R$300 da gorjeta, além de não dobrar, além de não apurar mensalmente, ele ainda vai aplicar uma alíquota de 10%. Então vai apurar aqui R$30 por mês só de gorjeta. Então eu tenho que colocar aqui, ó, 1. Se eu colocar 1, vai continuar errado. Por quê? Ele vai continuar apurando o quê? R$300 por mês, quando são R$300 por quinzena. Então, na verdade, eu tenho que usar o multiplicador aqui, 2. Aí sim, ele vai pegar a gorjeta e vai multiplicar por 2 para cada mês. Vou salvar. Alerta laranja, tá ticado azul, eu regero. E ele fala que essas verbas geraram repercussões em 13º, férias e multa de 40% do FGTS. Posso marcar aviso prévio? Não, não posso. Súmula 354. Faltou quem? Faltou a FGTS. Quem é meu aluno no curso de liquidação de verbas trabalhistas sabe que a apuração da multa do FGTS fica aqui nesse link. Ó. Vem aqui e apuro a multa. Vamos voltar lá em verba para ver se está tudo certo. Ok. Não vamos, hoje, nesse exemplo aqui a gente não vai mexer nada de correção monetária. E vamos liquidar. Liquidar. Para imprimir, eu quero que imprima só o resumo dos cálculos e as verbas. Só isso, só para poder verificar. Bom, aqui ele traz, né, a elaboração dos cálculos. Ele pegou a nossa base de R$300 e multiplicou por 2 e chegou a R$600. Ok. E os reflexos são gerados aqui. Reflexo sobre 13º, reflexo sobre as férias e aqui no caso não saiu a multa de 40% do FGTS porque nós não marcamos lá no relatório. Vamos fechar aqui, vamos voltar lá e pedir para ele marcar aqui. Ó, nós só marcamos o resumo do cálculo e verbas, faltou marcar o FGTS também. Tá? Eu marco essas opções em separado assim para abrir mais rápido o relatório. Tá? E aqui no final, ó, nós temos a multa de 40% sobre o FGTS, tá? Tudo certinho. Ok? Então, sobre gorjeta era isso. Agora nós vamos olhar comissões. As comissões, elas se caracterizam como uma participação do empregado no valor do negócio e não no lucro da empresa, no negócio. Então, vender um carro, tem a comissão sobre isso. Vender um imóvel, tem a comissão sobre aquilo. Vender uma roupa, tem a comissão sobre aquilo outro. Essa é a caracterização da comissão. Constituem também uma modalidade de salário similar à unidade de obra, tá? Por unidade de obra. E tal qual lá na gorjeta, existem dois tipos de comissionistas. Comissionista puro e o comissionista impuro. Não, mentira. Comissionista puro e o comissionista misto, ok? O comissionista puro, ele é aquele que só trabalha à base de comissão. Ele não tem salário fixo. Obviamente, vai se respeitar o mínimo, né? Salário mínimo. Ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Mas ele só vai receber o que vender. E o comissionista misto, você já deduz que é o quê? É aquele que recebe uma parte fixa e uma parte comissionada. Bom, no tocante ao valor da hora trabalhada, a gente não pode aqui no comissionista aplicar o artigo 64 da CLT, que manda pegar o seu salário mensal e dividir pela jornada. Não.
você vai aplicar o que diz a súmula 340. A gente vai ver muito essa súmula, a súmula é muito importante, sempre está sendo trabalhada aí, discutida em impugnações, em embargo à execução, tá? Guarda essa súmula, 340. Ela é dividida em duas partes. Ela fala primeiro do divisor da hora trabalhada do comissionista e depois ela fala do adicional devido ao comissionista. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar apenas do divisor. Para o comissionista, o divisor utilizado não é a carga horária mensal fixada, não. É o total de horas trabalhadas, ok? Então, para você achar o valor de uma hora trabalhada do comissionista, você vai dividir pelo total de horas trabalhadas. Se ele for misto, você vai dividir a parte fixa pela jornada mensal e a parte variável, a parte comissionada, pelo total de horas trabalhadas. No tocante a reflexos, aí as comissões são muito mais permissivas do que as gorjetas. Elas refletem praticamente em tudo. Repouso semanal remunerado, reflete. Há reflexo de comissões em repouso semanal remunerado, ok? Qual é o argumento, qual é o embasamento? Súmula 27 do TST, tá? É devido o repouso semanal remunerado ao comissionista. Horas extras, também é devido à integração das comissões na base de cálculo das horas extras. Aí entra a segunda parte da súmula 340, que fala do adicional. Aquele que trabalha sob regime de comissões, e no caso de horas extras, ele vai receber o adicional de hora extra. E aí entra um outro detalhe, que é a questão do adicional. Hora extra cheia, adicional de hora extra. É diferente. A gente vai ver mais para frente que é diferente. No caso do comissionista, é devido à hora extra, mas ele recebe só o adicional, não recebe a hora extra cheia. Visto isto, vamos agora a uma aplicação no PJE Calc. Temos aqui um outro exemplo em que nós vamos lançar aqui agora os seguintes parâmetros. Nesse exemplo aqui, a gente vai homenagear Rio Grande do Norte. Praias maravilhosas e a lindíssima, maravilhosa Natal. A admissão se deu em 3 de junho de 2019. A dispensa 7 de fevereiro de 2020. O ajuizamento 17 de 4 de 2020. Ok? Muito bem. Vamos salvar aqui porque do que a gente precisa já basta. Nesse nosso exemplo, o empregado ele recebia comissões, recebia repouso semanal remunerado e recebia um salário fixo. Ok? Recebia essas três bases salariais. As comissões, os repousos, que são devidos, súmula 27, e mais uma parte fixa. Então ele era um comissionista misto. Ok. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lançar essas três bases salariais. Temos que lançar. Tá? Então vamos em histórico salarial, novo. Bom, no tocante às comissões pagas e ao repouso, a gente poderia somar as duas, né, e lançar uma só. Mas como eu sou pragmático e com a experiência que a gente adquire lá como secretário calculista, quanto mais estratificado forem seus cálculos, quanto mais separadas forem suas informações, melhor. É melhor para a parte de impugnação, de verificação. Então nós vamos lançar as três bases. Primeiro, comissões pagas. Nesse nosso exemplo aqui, a gente colocou as comissões fixas, né? A gente colocou as comissões fixas, mas a gente sabe que elas variam, né? Mas nesse caso aqui, para efeito didático, elas foram do primeiro ao último mês, fixas no valor de R$ 2.800, ok? A gente pode até deixar aqui fixa como está, mas se fossem valores variáveis, a gente teria que marcar aqui variável. Então, R$ 2.800. Vamos salvar. Adicionamos e salvamos. Vamos lançar agora os repousos. No nosso exemplo, os repousos equivalem a R$ 466,67, R$ 466,67, aproximadamente um sexto, né? Então vamos aqui em nome, repouso semanal remunerado pago e vamos lançar o repouso, R$ 466,67. Incluímos. Salvamos. E falta lançar a terceira base, que é o salário fixo. Vamos em novo. O salário fixo que ele recebia era um salário mínimo. Tá? Então nós vamos botar aqui salário pago. Não, vamos botar salário fixo para ficar bem didático. Quem é meu aluno no curso de liquidação sabe como apurar
como criar uma evolução salarial com salário mínimo. Basta vir aqui em tipo do valor, marcar calculado, indicar a quantidade de salários mínimos e usar a base de referência, salário mínimo. Não esquece de incluir e salva. Criamos as três bases salariais. Muito bem. Continuando olhando a sentença aqui, a gente verifica que foi deferida uma jornada de segunda a sábado, das 8 às 19, com 1 hora de intervalo. Ok? Então vamos lançar essa jornada. Cartão de ponto. Novo. Ok? A sentença deferiu horas extras acima da 8ª diária. Então, nós vamos marcar aqui horas extras excedentes acima da 8ª diária. Não precisa marcar domingos e feriados, porque era só até sábado. Aqui, essa jornada aqui, ó, de 8, 8, 8, 8, é a jornada contratual. Tá? Vamos delimitar aqui ao sábado às 4 horas para respeitar o limite das horas extras diárias. Não há intervalo entre a jornada devido, não há adicional noturno. Ok? Último cheque aqui e só isso. Vamos em programação semanal e vamos lançar a jornada. A jornada era das 8 até as 19, com 1 hora de intra-jornada. Então, de meio-dia às 13, ele parava para almoçar. E a gente vai marcar assim até sábado. Lembrando que nós temos um curso completo de liquidação de verbas trabalhistas, tá? O link está na descrição. Temos bastante teoria, bastante prática, bastante aplicação aqui dessas dicas, com muito mais detalhes, muito mais embasamento. Aqui nos vídeos no YouTube a gente é obrigado a passar um pouco mais rápido, né? Pelo tempo, mas no curso, qualquer dúvida que você ficou aqui com certeza vai ser esclarecida lá, porque a gente passa com bastante detalhe. Bom, apuramos aqui a nossa jornada, vamos salvar, visualizar cartão, apurar cartão e ele apura aqui. O que vai nos interessar aqui? As horas extras e as horas trabalhadas. Ok? Ok. Agora, nós vamos voltar em verbas e vamos lançar as horas extras. Como ele é comissionista misto, nós temos que separar. Nós temos que separar a parte fixa da parte comissionada, súmula 340. Então, nós vamos lançar aqui horas extras a 50%, salvamos. Vamos em expresso novamente, horas extras a 50% de novo. Ok. A primeira será a parte fixa. Então, horas extras a 50%. Vamos botar aqui parte fixa. Ok? Aqui é a apuração normal de hora extra. Vamos pegar aqui. Qual é a base de cálculo aqui? É o salário fixo. É o salário fixo. Não vamos proporcionalizar. E vamos pegar aqui as horas extras trabalhadas. Ok? Até aqui não tem problema nenhum. Vamos salvar. Ele pede para regerar. Vamos regerar logo. Agora vamos na parte comissionada. Opa, aqui apareceu aqui um Profit. Vamos consertar isso aqui. Parte, né? Como é que eu faço para editar aqui? Ó? Aparece aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, ele some. Como é que eu faço para editar? Teclo End, teclado, a tecla End do teclado, e aí vou voltando com a setinha. Tá? Pronto. Agora sim. Salvamos. Vamos regerar novamente. Podemos regerar tudo ao final. Vamos agora à parte variável, parte comissionada. Horas extras. Vamos botar aqui. Parte comissionada. Ou parte variável. Muito bem. O salário da parte comissionada eram as comissões pagas e os repousos, né? Então, as comissões pagas e os repousos pagos. Quem é meu aluno no curso sabe por que aqui é proporcionalizar não, tá? Dá uma olhadinha lá no curso que você vai saber por que nas horas extras a gente não proporcionaliza aqui o salário. Vamos aqui importar do cartão de ponto, horas extras, salvamos, incluímos, salvamos, regeramos e é só correr para o abraço. Vamos liquidar e vamos imprimir. Vamos só dar uma olhada aqui nas verbas. Quero só ver as verbas. Não, vamos marcar o cartão de... Não, só as verbas. Só as verbas. Vamos lá. E aqui nós temos
as horas extras, parte fixa, certinha, a base salarial, que é o salário mínimo, o divisor 220, o multiplicador, hora extra cheia 50%, tudo certo. E aqui na parte comissionada, tudo certo também, mandamos o cálculo para a vara e esperamos a homologação. Dias depois, a gente recebe aquela impugnação deste tamanho, dizendo que os cálculos estão errados. Estão errados. Por que estão errados? Inclusive, muita gente que deve saber, né, que já sabe, com certeza na hora que eu passei de batido lá nas mudanças, com certeza falou, ih, fez besteira, ih, calculou errado, ih, esqueceu de mudar. Por quê? Aqui, ó, na parte comissionada, a gente tem que aplicar a súmula 340. A gente não pode usar o divisor da carga horária padrão e a gente não pode usar a hora extra cheia. Súmula 300, por isso que eu falei que a súmula 340 é importantíssima. Aqui no divisor tem que ser as horas efetivamente trabalhadas. Por isso que lá no cálculo, lá no cartão de ponto, eu destaquei, olha, essas horas trabalhadas aqui, elas vão ser importantes. E o adicional, né, o multiplicador aqui, é só o adicional de hora extra. Aqui ele tá a hora extra cheia, tá a hora trabalhada mais 50%. Não pode. Então, aqui você vai tomar impugnação, não no cálculo todo, que a parte fixa está certa, mas nessa parte aqui você vai tomar a trauletada, tá ok? Então vamos consertar isso aí. Como é que a gente faz para consertar? Muito simples. Voltamos lá em verbas, vamos na parte comissionada, parâmetros da verba, e aqui, ó, é que está o detalhe. No divisor eu não posso puxar a carga horária, eu tenho que importar do cartão de ponto as horas trabalhadas. Aqui no multiplicador eu tenho que puxar só o adicional. E salvo. Agora sim. Ele deu erro aqui porque eu simplesmente esqueci de incluir, né? Não pode esquecer. Tem maisinho verde, inclui. Salvamos, regeramos e liquidamos. Vamos ver aqui as verbas, ó. E agora sim. A parte fixa a gente nem precisa ver porque está certo. A parte variável, a parte comissionada agora está certa. Olha, você vê a diferença aqui. Você vê a diferença no divisor. O divisor agora ele é variável, porque as horas extras, as horas trabalhadas, efetivamente. E o multiplicador não é mais a hora extra cheia, é só o adicional. Tá ok? Então agora tá certinho. Beleza? Então tá aí. A gente viu as diferenças entre gorjetas e comissões. Muita atenção para a súmula 340, tá? Ela é muito importante. No tocante às gorjetas, cuidado com os reflexos. Elas não refletem em horas extras, repouso, adicional noturno e aviso prévio. As comissões refletem tudo e observa a súmula 340. Tá ok, gente? É isso aí. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sido útil para você. Não deixa de se inscrever no nosso canal, um canal que está trazendo sempre novidades bacanas lá do nosso dia a dia no TRT do Rio de Janeiro. Tá? Se tiver interesse, dá uma olhadinha no nosso curso, tá? O link está na descrição. O curso tá legal, tá bacana. E até a próxima, tá ok? Um abraço a todos e até lá.